Agora vamos apresentar o trabalho O Desenvolvimento do Pensamento Lógico e Geométrico por meio da programação na linguagem Scratch. O trabalho foi desenvolvido pelos autores Lisandro Lemos Machado e Débora Sernajoto. Está com a palavra, então, agora a apresentadora Débora para a apresentação. Oi. Então, o título já foi dito, que é o desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico por meio da programação na linguagem Scratch. Esse trabalho foi feito, na verdade, para obter o título de especialista em linguagem de tecnologias de educação do Instituto Federal, o IFSU. Então, vou começar. Introdução. Então, assim, na matemática, normalmente, a gente tem uma interpretação de algumas sentenças. E nessa sentença pode trazer alguma interpretação implícita, trazer alguma informação implícita. Como, por exemplo, quando a gente quer calcular o perímetro de um quadrado. Às vezes pode trazer o perímetro do quadrado, a gente tem que obter a medida do lado, por exemplo. Só que, às vezes, o aluno, por exemplo, não tem esse desenvolvimento da lógica geométrica, assim, para entender essa sentença implícita. Então, dessa forma que eu queria trazer um pouco da linguagem da programação com o estudo da geometria. Então, nesse caso, as linguagens de programação demandam que os elementos que trabalham com a construção e o estímulo do pensamento lógico faça com que o aluno interprete essas informações implícitas. E dessa forma, que a gente tem a seguinte pergunta: que resultados a utilização da linguagem de programação Scratch pode trazer para o desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico? E a gente tem como hipótese que quando a gente traz uma tecnologia para a educação, isso aproxima o aluno do aprendizado. Tipo, ele tem interesse de aprender, porque porque o professor está trazendo um objeto, assim, uma ferramenta que aproxima o aluno, que o aluno já está familiarizado com tecnologias, não com a programação ainda. Então, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a utilização da ferramenta de programação Scratch para trabalhar o conteúdo de geometria do 7º ano do ensino fundamental. Isso. Além de que o Scratch também ele ele faz com que o aluno desenvolva, na verdade, o seu pensamento lógico, argumentativo, crítico e dedutivo, que daí facilita também no conhecimento dele. No primeiro item, que é a programação de computadores, pensamento lógico e geométrico e educação. Então, assim, no primeiro momento, a geometria ela sempre foi abordada desde a infância, na verdade, da educação infantil, ela sempre foi se aprimorando, como o reconhecimento de formas geométricas, depois os nomes, algumas formas possuem iguais ou diferentes, e nos primeiros anos dos anos finais do ensino fundamental, como por exemplo o 6º e o 7º ano, eles começam a calcular já o perímetro e a área de algumas figuras geométricas, como o triângulo, quadrado, retângulo. Só que, às vezes, como eles só calculam mais ou menos, por exemplo, tem algumas questões que são mais simples, como só calcular o perímetro, por exemplo. O que já fica meio que subentendido que o aluno sempre vai fazer daquele jeito. Mas quando a pergunta é mudada, por exemplo, se o perímetro do quadrado é tanto, qual que vai ser a medida do lado? Os alunos acabam se confundindo aí, tipo, eles já acham que é alguma outra coisa. Mas no fim, é o mesmo sistema, só que ao contrário. E isso eles acabam não desenvolvendo isso. Tipo, esse pensamento lógico não foi consolidado ainda.
Então, o primeiro item desse programação de computadores, pensamento lógico, geometria e educação é a matemática no 7º ano do ensino fundamental. Então, assim, conforme a Base Nacional Comum Curricular, os alunos do 7º ano eles têm que desenvolver várias habilidades, de noções de números inteiros, de expressões algébricas, de variáveis, equações de primeiro grau, geometria, que entra na geometria, são planos cartesianos, transformações geométricas, ângulos e vários outros assuntos. Então, é de bastante impacto, porque são muitos assuntos e muitas coisas novas que acontecem nesse ano. Por exemplo, um deles que é de bastante impacto é a noção dos números inteiros, que é quando aparecem os números negativos, os positivos e o zero. Mas o que entra mais são os números, o que causa bastante impacto é os números inteiros, os números negativos. Que no caso, os alunos sempre aprendem que quando tem uma sentença matemática, por exemplo, 5 menos 8, não é possível realizar, porque eu não consigo tirar 8 unidades de 5. De 5. Eles acabam falando que já não existe essa possibilidade de resolver essa questão. E no 7º ano é que esse conceito é aprimorado, que na verdade existe, só que vai ter um resultado negativo. E isso é bem difícil, assim, para eles compreender. Tem bastante dificuldade aí nesses assuntos. Além de que também tem os equações de primeiro grau também, que daí começam a envolver números e letras. Eles também já têm uma relutância, assim. E, além dessas coisas, além dessas habilidades, a BNCC também traz que o aluno também tem que desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, é nesse sentido que a gente traz a linguagem de programação do Scratch com a matemática, para tentar desenvolver esse raciocínio lógico. No caso, o pensamento lógico geométrico. O segundo item é a programação de computadores e o pensamento lógico. Então, assim, a gente programa, a gente sempre está fazendo uma sequência, e na sequência vai ter um pensamento lógico, uma lógica para ainda a gente conseguir obter chegar ao nosso destino com êxito. E nesse caso, é que vem que, para desenvolver o processo da busca por conhecimento do aluno, é necessário que os educadores estimulem o protagonismo em sua própria aprendizagem. Que nesse caso, os alunos têm que ao estruturar ali o pensamento lógico na hora de eles estão sendo protagonistas da sua própria aprendizagem, porque eles têm que pensar como que poderia ter essa sequência lógica para chegar no momento final. Voltando. E também na matemática, né, e também isso também acontece na programação, é que a matemática a gente pode resolver de diferentes formas, qualquer situação. E na programação também. Às vezes, o aluno também pode fazer uma sequência lógica e outro aluno pode fazer uma outra sequência. E os dois vão chegar no mesmo resultado. Então, é mais ou menos isso. E essa cognição de raciocinar, do pensamento lógico, ele está relacionado com o ato de raciocinar, que é estruturar a ordem dos pensamentos, criando linhas e informações e hierarquizando e fazendo análises que apresentam resultados concebidos como informações novas. E, além disso, a linguagem de programação estimula o pensamento lógico, desenvolvendo a solução e reflexão de problemas, possibilitando o desenvolvimento de indivíduos críticos e criativos. Então, no terceiro item, são ambientes de programação na educação. Que aqui eu trago um dos primeiros que foi criado, que foi desenvolvido, que foi o Logo, que foi criado em 1967 por Seymour Papert e Wally Forszag. Esse logo, ele tinha o objetivo de ensinar programação para as crianças.
E o Samuel Papert, ele traz essas informações, assim, alguns relatos no livro dele, A Máquina da Criança. E ele diz que o aluno, que ao programar, às vezes dá errado, tipo, a gente não consegue chegar no ponto final. Mas que ao errar, o aluno, a criança, né, o aluno, consegue desenvolver sua capacidade de autonomia, de tentar encontrar o erro, testar novamente, até chegar, até acertar a sequência ali e chegar onde ele queria chegar no final. Então, ele enfatiza muito que com o erro é que o aluno aprende. E que nesse momento de errar e sequenciar e errar de novo e tentar de novo, é que o aprendizado acontece. Aí após, claro que também tem outros ambientes de programação e educação, mas alguns, o que mais se parece também com o logo, além, o logo era blocos que se encaixavam também. E também era bem fácil de manipular. O Scratch também foi desenvolvido se baseando no logo, só que foi criado em 2007 por Media Lab do Instituto Tecnológico de Massachusetts. E ele também é feito por blocos que se encaixam, que também é de fácil manipulação assim, para crianças, jovens, adultos, e que isso também traz a possibilidade de programação para criança. Além de que no Scratch também dá para fazer jogos, criar personagens, desenhos, historinhas, assim. Dá para criar bastante coisa, assim. E já no segundo, tem a programação do Scratch no desenvolvimento do pensamento lógico, que aqui já vai ser mais o desenvolvimento da pesquisa mesmo, as metodologias e essas coisas. Assim, essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o auxílio do recurso da programação do Scratch para trabalhar o conteúdo de geometria e desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico. A pesquisa se desenvolveu numa escola de rede pública, aqui de Passo Fundo mesmo, numa turma do 7º ano. Tinha 25 alunos, mas a gente só quis pegar 5 alunos para tentar ver, assim, melhor o desenvolvimento, ter, tipo, acompanhar um pouco mais. Aconteceu nos turnos inversos, os alunos estavam de manhã, então ocorreu os encontros de tarde. Foram 5 encontros, de 3 horas, mais ou menos. E isso ocorreu no primeiro semestre de 2019 também. E a pesquisa, ela é qualitativa, porque a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Primeira metodologia. Então, no primeiro momento, eu fiz observações às aulas dessa turma do 7º ano. Foram 3 períodos, de mais ou menos 45 minutos cada, de que eu avaliava mais ou menos se os alunos eram ativos, se eles queriam fazer as questões, se eles tinham autonomia, se eles precisavam de ajuda, ou se eles ajudavam alguns colegas. E além disso, depois dessas observações e aulas, eu fiz a entrevista com a professora, com os alunos, e com os alunos, além da entrevista com os alunos, eu fiz também algumas questões matemáticas, para ver como que eles resolviam essas questões. E após isso, eu comecei a introduzir a programação. E no primeiro momento, eu mostrei os blocos lógicos, para eles entenderem as conexões lógicas ali do e, ou, se então, se não. No outro momento, eu comecei a mostrar o Scratch para eles se conhecerem assim, como que é. Eles fizeram algumas atividades introdutórias para conhecer os blocos que o Scratch apresenta. Também, depois a gente fez algumas outras programações que envolviam a geometria.
E após isso, eu também fiz de novo as questões matemáticas que eu fiz no primeiro momento, só para ter uma comparação e avaliação de como, se teve alguma melhoria do desempenho ou não. E além disso, eu também pedi para que eles relatassem o que eles tinham achado desse momento assim, de programação. E depois disso, em todos os encontros também, eu fiz memórias para relatar o que foi feito, o que foi observado e essas coisas afim. E depois também foi feito a entrevista com a professora, para ver se ela tinha visto alguma mudança no comportamento deles, ou na nota, alguma coisa assim. E foi isso. Depois foi a análise de dados mesmo. Então, aqui nos resultados obtidos. Na observação de aula, como eu falei, eu observei se eles tinham autonomia, se questionavam, se tinham interesse de se pediam ajuda para a professora ou para os colegas, ou se eles ajudavam. Nas entrevistas com a professora, eu perguntava para ela se os alunos, como que os alunos eram, os alunos que foi escolhido, como eles eram. Se eram bons alunos, né, entre aspas, se eles faziam as atividades, iam bem nas provas, e se eram se eles sempre estavam, tipo, questionando nas aulas. Ela falou que ali, entre os 5, tinha uns 3 ali que ela considerava como bons alunos, que iam bem nas provas, que estudavam, que faziam as atividades, faziam os temas e essas coisas. E os outros 2, ela falou que eles eram um pouco mais, que eles não faziam tantas atividades e que faziam às vezes não, e que às vezes eles não iam bem nas provas também. E a entrevista com os alunos, uma das primeiras questões, foram 3, acho que na verdade. A primeira foi eu pedi como que eles estudavam, se eles utilizavam algum recurso tecnológico para estudar. Alguns eles disseram que sim, eles usavam o celular ou o notebook para fazer pesquisas e videoaulas, ou outras pesquisas assim. Alguns falavam que só estudavam pelo caderno, reescreviam as questões e refaziam as questões. E a segunda questão, eu perguntava para eles se eles conheciam programação, o que era programação para eles, o que era programação de computadores para eles. Apenas 2 responderam que eles responderam que a programação para eles era fazer algum efeito, alguma programação no computador. E um deles até disse que achava que era fazer tipo os efeitos no Photoshop. E os outros 3 disseram que não sabiam o que era. E na terceira questão era para saber o que eles sabiam sobre lógica, o que eles entendiam como pensamento lógico. E alguns responderam que era apenas saber, que era pensar. Sim. E nas questões matemáticas que eu desenvolvi, essas questões eu peguei da UBMAP, que eram mais, na verdade, assim, de pensamento lógico, sabe? Era mais abrangente, assim. Da primeira questão, a maioria dos alunos acertaram, 4 alunos acertaram, uma aluna, ela estruturou a resposta certa, mas acho que na hora lá de somar alguma coisa assim, ela somou errado, se confundiu. E aí, 4 acertaram e um não. Na segunda questão, apenas 3 acertaram e 2 não, que era uma questão para ver qual a face do dado chegaria se ele ficasse virando até numa parte cinza. E aí, alguns alunos desenharam e outros, não sei, eles pensaram em outra forma e aí chegaram num número diferente. E na terceira questão, a maioria não, quer dizer, ninguém acertou, mas estruturou um pensamento que quase chegou no resultado. E as atividades do Scratch, a gente tem os alunos no começo, eles não perceberam que tinha muitos detalhes assim para na hora de programar.
Eles se surpreenderam, assim, com algumas atividades. E algumas das atividades depois, que tinha as introdutórias e as outras eram mais focadas na geometria. E nessas focadas na geometria, os alunos acabaram, eles não lembravam direito alguns conceitos, tipo, o que era o perímetro e o que era a área, por exemplo, que tem algumas atividades ali que envolviam isso. Aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui das atividades que os alunos fizeram. Que era para mover com as teclas ali. No caso, eles usaram outras teclas que era para usar as flechas, no caso, para cima e para baixo e para o lado. Eles usaram as letras que é normalmente os jogos que tem no computador. Deixa eu passar. Tem outra aqui também. Eles tinham que desenhar. Uma das atividades também era desenhar as formas geométricas. No primeiro momento, eles só fizeram do triângulo e do quadrado. Aí eu pedi para eles tentarem fazer para todas as formas geométricas. Que no caso, eles não sabiam que teriam que dividir o 360 graus pelo número de lados que deveria ter. E aí eles também acharam muito legal, que eles ficaram o tempo todo fazendo esses desenhos aí. A outra atividade também era o perímetro do quadrado e a área do quadrado. Também um outro. Aí alguns alunos faziam diferente. Um já usou o 360 graus, o outro já usou a L e G de 90 graus, para mostrar que alguns alunos faziam diferente. E análise dos dados. Nas entrevistas, posso dizer que os alunos mostraram mudanças, comparando a primeira entrevista com a professora e a segunda entrevista com ela mesma e com os alunos. Até os alunos relataram que eles não sabiam que programação tinha que pensar em todos esses detalhes, principalmente na parte ali de mover os personagens para cima, para baixo e para os lados. Eles não sabiam que tinham que saber, por exemplo, o plano cartesiano, que era um assunto que eles estavam trabalhando, acho que na mesma aula ali que a gente teve o encontro. Então, eles ficaram bem surpreendidos por causa disso. E eles daí, por isso que eles falaram que eles não sabiam que a programação envolvia tanta matemática e tinha que pensar em tantos detalhes assim. A professora também falou que os alunos tiveram que em comparação ao início e ao final, eles tiveram uma melhora no comportamento, que eles estavam prestando bastante atenção nas aulas, que eles, até um relatou também que ele achou que os alunos, que ele tinha desenvolvido o pensamento lógico também, que ele prestava atenção nas aulas de matemática e prestava atenção ali nas atividades de programação. Ele viu que os dois se envolviam. E até um também relatou que ele teve um bom desenvolvimento na prova também. Um ele falou que numa primeira prova ele tirou 8 de 20, e na segunda prova ali que ele estava fazendo, era durante os encontros de programação, ele falou que numa prova que valia 40, ele tirou 32. Ou seja, de uma avaliação que ele acertou 40% da prova, na outra ele acertou 80%. E ele acha que foi por causa da programação, que ele conseguiu desenvolver. E outros também relataram que acredito que foi pela programação que eles tiveram um rendimento melhor. Mas a professora só também relatou que talvez por ter um pouco mais de tempo, tipo, desenvolver o trabalho um pouco mais durante todo o ano letivo, talvez daria para perceber mais desenvolvimento deles. Nas questões matemáticas, os alunos, quando eu fiz os dois modos, na verdade ficou a mesma coisa. O número de acertos ficou igual. Só que quando eu apliquei de novo essas questões matemáticas, um dos alunos não conseguiu ir. Aí por isso ficou, digamos assim, mais ou menos do mesmo jeito. Nas atividades do Scratch, os alunos tiveram bastante relutância ali sobre a hora de calcular o perímetro e a área. Eles tiveram com certa dificuldade, mas conseguiram. E algumas outras atividades também de Scratch, os alunos falaram
alguns alunos faziam o que era pedido, mas outros alunos faziam além do que era pedido. Então, tipo, alguns faziam outros tipos de programação, assim, que já não era pedido, assim. Daí ficaram uns trabalhos bem legais. Eu acho que é isso. E considerações finais. Então, o objetivo principal, eu acredito que a gente chegou, que era avaliar o auxílio da programação Scratch no curso de geometria e no pensamento lógico geométrico. Sobre o tempo, eu acho que a gente conseguiu fazer o que estava planejado com o tempo que deu, só que eu acho que realmente concordo com a professora titular, que se tivesse um pouco mais de tempo para desenvolver esse trabalho, tipo, durante o ano letivo, daria para perceber mais esse desenvolvimento dos alunos. E as questões matemáticas, eu acredito que talvez eu poderia não ter abrangido tanto, feito tipo, não ter feito questões assim tão abrangentes, sabe? Tão geral. Eu deveria ter mais focado nas questões de geometria mesmo. Eu acho que talvez seria um parâmetro melhor e perceber essa mudança nos alunos. Sobre o desenvolvimento dos alunos, eu acredito que teve um resultado bom, até porque alguns alunos ali relataram que que conseguiram melhorar na escola, que estavam prestando mais atenção, estavam conseguindo fazer atividades, porque eles viram que a matemática e a programação estavam juntos. E que eles gostaram muito de programação também. E que eles gostariam de até ir para essa área. E além disso, eu acho que daí. Então, eu acho que a programação, sim, a programação de Scratch é sim válida para a construção do pensamento lógico geométrico, e que isso ajuda os alunos também. Débora, faltam 3 minutos, tá? Tá bom. Que os alunos também desenvolveram esse pensamento lógico. E que isso também ele também desenvolve os conceitos matemáticos. Não precisa ser necessariamente a geometria, pode ser outros conteúdos também. De álgebra também, porque também precisa de variáveis ali. E, nesse sentido, é que os alunos, ao envolver-se com a tecnologia, eles não precisam ser não apenas como utilizadores, mas como criadores também. Nesse caso, eles desenvolvem seu protagonismo e autonomia no processo de aprendizagem também, utilizando sim esses recursos de programação. E acho que é isso aí. E as referências. E muito obrigada. Acho que é isso. Obrigado.